Vamos abrir a palavra de Deus e ler dois textos hoje. O primeiro se encontra no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 13, versículos 1 a 7. Juízes 13, 1 a 7. E depois Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8. Primeiro texto, Juízes 3, 1 a 7. Se a Bíblia dos irmãos for igual à minha, página 239 do Antigo Testamento. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e ele disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Provérbios, capítulo 3, versículos 5, 6, 7 e 8. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8. Diz-nos assim a palavra de Deus: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Deus abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua presença, carentes por receber da tua palavra, Senhor. E a tua palavra declara que ela não voltará para o Senhor vazia, mas prosperará no propósito para o qual a designaste. Nós queremos, ó Deus, nesta noite, ouvir tua voz falando aos nossos corações. Portanto, pedimos-te que escondas este teu servo sob a cruz de Cristo. Que o teu Espírito Santo me use como instrumento vivo nas tuas mãos, para falar tão somente aquilo que é do teu querer, ó Pai. Também pedimos que este maravilhoso Espírito Santo nos ilumine, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós ouçamos o que queres dizer, ó Deus, e sejamos, ó Pai, abençoados pela tua palavra. Fica conosco, é o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Continue com a Bíblia aberta, meus queridos. Tema que nós vamos estudar juntos hoje é: confie no Senhor de todo o teu coração. Aqueles que quiserem anotar, confie no Senhor de todo o teu coração. Meus queridos, há 58 anos atrás, um pastor da Igreja Batista, negro, pronunciou um famoso discurso. E suas palavras iniciais, Martin Luther King dizia o seguinte:
Digo-lhes hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho que um dia esta nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro sentido da sua crença. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados por Deus iguais. Tenho um sonho que um dia das montanhas rubras da Geórgia, os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos proprietários de escravos poderão sentar-se à mesa da fraternidade. Queridos, estavam reunidos nesse discurso que foi pronunciado numa marcha sobre Washington, 250 mil pessoas. E este foi um dos momentos marcantes na história dos Estados Unidos, que começou a pôr fim à segregação racial, ao preconceito racial que era institucionalizado naquele país, por volta de 1963. É interessante observar que Martin Luther King era muito bem sucedido. O seu avô era pastor, o seu pai era pastor e ele se fez pastor. Estudou sociologia, estudou teologia, doutorou-se, desfrutava de uma condição de vida muito boa, mas resolveu tornar-se um militante contra a segregação racial dos Estados Unidos. E resolveu empenhar nisso a sua vida. Eu fico pensando por quê? Quando muitos se acomodavam com esta situação, este homem, este pastor Batista, se levantou. Porque ele, arriscando a sua própria vida, se fez uma voz dissonante da voz de muitos outros líderes, até mesmo religiosos do seu tempo. E eu creio, amados, que o fez agir assim foi entender que Deus tinha um propósito para a sua vida. É sobre isso que nós queremos falar em primeiro lugar. Propósito de Deus para a nossa vida, para a sua vida. E eu quero convidá-los agora a voltar os olhos para a história de Sansão. Juízes capítulo 13, versículos 1 a 7. Diz-nos esse texto, meus queridos, que tendo Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, ele os entregou nas mãos dos filisteus, e os filisteus fizeram dos israelitas cativos por 40 longos anos. E é neste cenário que Deus intervém, e é nesse cenário que Deus estende a sua mão, é nesse cenário, meus amados, que Deus visita uma família em Zorá. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá. Agora, prestem atenção, cuja esposa era estéril, ou seja, cuja esposa não tinha filhos. A esta mulher, Deus apareceu. A esta mulher foi-lhe feita uma promessa: conceberás e darás à luz um filho. Juízes capítulo 12, versículos 2 e 3. Meus queridos, a gestação deveria ser cercada de alguns cuidados muito especiais. Ela não poderia beber bebida forte e ela não poderia comer coisa imunda, porque aquele que nasceria dela seria consagrado a Deus desde o ventre materno, seria um nazireu. O filho, uma vez nascido e crescido, também não poderia comer coisa imunda, não poderia beber bebida forte e também não poderia cortar os cabelos. E diz-nos a palavra que através dele, através deste homem, Deus começaria a libertar os israelitas das mãos dos filisteus. Juízes capítulo 13, versículo 5. Observe, meus amados, o pai e a mãe de Sansão sabiam do seu chamamento e da sua consagração desde o ventre materno.
E certamente Sansão também foi informado das condições especiais e miraculosas nas quais foi concebido. E foi informado também do propósito do seu chamado e da sua vida. O menino cresceu e diz-nos a palavra que Deus o abençoou. Juízes capítulo 13, versículo 24. Mas talvez os irmãos estejam pensando neste momento: bem, isso é verdade em relação aos personagens bíblicos. Sabemos que muitos deles foram chamados por Deus, desde consagrados a Deus desde antes do seu nascimento, ainda no ventre materno. Mas será que isto se relaciona a nós? Será que isso diz respeito à minha vida e à sua vida, meu irmão, minha irmã, queridos ouvintes? Será que Deus também nos fez com um propósito? Nós temos uma missão, nós temos um chamado sobre a face da terra? Quando olhamos para a palavra de Deus, somos autorizados a pensar que sim, nós também fomos escolhidos, nós também fomos chamados. Deus também tem uma missão para a minha vida, para a sua vida. Deus também tem um propósito para a nossa existência aqui sobre a face da terra. Se não, confiram comigo, irmãos, alguns versículos da palavra. Salmo número 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Notem, Deus nos conheceu enquanto substância ainda informe no ventre da nossa mãe. E percebam, cada um dos nossos dias foi escrito e foi determinado por Deus antes da existência de qualquer um deles. Mas diz-nos mais, meus queridos, a palavra de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Deus fez, observem, todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Mateus capítulo 10, versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Eu encontro consolo e conforto em outro versículo da palavra que diz que nenhum fio de cabelo cai sem que seja da vontade do Senhor. Ah, meus queridos, meu Deus, seu Deus, o nosso Deus, que conheceu-nos desde o ventre materno, que fez todas as coisas para determinados fins, que sabe até quantos fios temos na nossa cabeça. Esse Deus nos fez sim com uma missão. Esse Deus nos fez sim com um propósito aqui sobre a face da terra. Antes de prosseguirmos estudando a vida de Sansão e esse texto de Provérbios, vamos considerar as lições deste primeiro ponto. Primeira lição, meus queridos: Deus, em sua soberania, criou todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Talvez seja difícil compreendermos a grandiosidade dessa doutrina bíblica, mas Deus fez todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. Todas as coisas. Uma segunda lição: Deus, meus queridos, nos fez com um propósito. Eu e vocês temos uma missão para cumprir aqui sobre a face da terra. Temos uma missão a ser cumprida segundo a vontade do Senhor. Uma terceira lição, amados: em Cristo Jesus, Deus nos faz novas criaturas para que nós cumpramos este propósito. Eu e vocês um dia fomos alcançados pelo Evangelho. Nós nascemos de novo através da atuação do Espírito Santo. Nós nos convertemos das trevas para a luz. Nós somos chamados para pertencer a Jesus Cristo, para que cumpramos o propósito de Deus nesta existência. Uma quarta lição:
conhecer, reconhecer e viver este propósito, meus amados, é a nossa maior glória aqui sobre a face da terra. Quinta lição, preste atenção, nós só seremos plenamente felizes e plenamente realizados quando conhecermos, reconhecermos e vivermos a missão que Deus nos confiou aqui sobre a face da terra. Primeiro ponto, primeira lição que nós colhemos deste texto, meus amados: Deus nos fez com um propósito. E eu quero que você no seu coração diga: Deus me fez segundo um propósito. Segunda lição, meus amados: Deus nos dá balizas que orientam-nos no cumprimento do seu propósito. Vou repetir: Deus nos dá balizas que orientam-nos no cumprimento do seu propósito em nossas vidas. Observe que Deus foi muito claro no cumprimento do propósito dele na vida de Sansão. Diz-nos o texto que havia alguns requisitos muito especiais que deveriam ser observados desde a sua gestação. Diz-nos a palavra que sua mãe, durante a sua gestação, não poderia beber bebida forte, não poderia comer comida imunda, imprópria ao consumo dos judeus. E diz-nos também que este menino, consagrado a Deus e por Deus desde o ventre materno, também não deveria comer comida imunda, não deveria beber bebida forte, e sobre a sua cabeça não poderia ser passado a navalha. E haviam também outras coisas implícitas, que como um filho de Deus ele deveria cumprir, deveria confiar ele no Senhor de todo o seu coração e viver na dependência de Deus. Por quê? Porque através dele Deus começaria a libertar os israelitas das mãos dos filisteus. E é exatamente aqui, meus amados, exatamente aqui que nós observamos que Sansão, embora escolhido por Deus, embora tendo um propósito definido para a sua vida, tendo uma missão específica aqui na terra, não confiou no Senhor de todo o seu coração e se estribou no seu próprio entendimento. Observem, queridos, no capítulo 14 somos informados que ao ver uma mulher em Tímina, uma das filhas dos filisteus, ele se apaixonou por ela. Ele se agradou dela e pediu aos seus pais que a tomassem por esposa. Capítulo 14, versículo 2. Ante o protesto dos seus pais, que disseram: mas há tantas moças dentre as filhas de Israel, há tantas moças entre as filhas do nosso povo, por que não tomas uma desta como esposa? Ele insistiu: não, eu desejo a esta, eu quero tão somente a esta. Notem, em vez de fazer a vontade do Senhor, fazer aquilo que agradava ao seu coração. Mas ele não chegou a desposar essa mulher, porque ela lhe foi retirada pelos filisteus. E então, no seu segundo casamento, ele se afeiçoou por Dalila, outra filisteia. E Dalila, meus queridos, não se mostrou fiel aos seus votos desde o início do casamento, porque dia após dia ela insistia para que Sansão desvendasse, revelasse o segredo da sua grande força. Sem dúvida alguma, ele estava dormindo com uma inimiga. Sem dúvida alguma, esta é uma mulher perversa em seu coração. E diz-nos a palavra, Juízes 16:16, confira, irmãos: importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. E ele então revelou o seu grande segredo. Ele foi dominado, ele foi preso, ele foi transformado em escravo e os seus olhos foram vazados. Meus amados, nós que fomos chamados por Deus
devemos ter certeza de que Deus também tem um propósito para as nossas vidas. Devemos ter certeza que Deus também nos confia uma missão. E eu gostaria de fazer algumas perguntas neste momento aos irmãos. Temos nós confiado no Senhor de todo o nosso coração? Nós conhecemos e obedecemos às balizas estabelecidas por Deus para o cumprimento do nosso propósito? Ou será que nós temos nos estribado no nosso próprio entendimento? Quais as lições que este segundo ponto nos ensina? Primeira lição: confie em Deus de todo o seu coração, no cumprimento do seu propósito sobre a face da terra. Segunda lição: conheça, prossiga conhecendo as balizas estabelecidas por Deus em sua palavra, para que no cumprimento deste propósito você ande segundo a vontade do Senhor. Você ande segundo os desejos do Senhor. Terceira lição: jamais confie no seu próprio coração. Jamais confie no seu próprio entendimento. Antes, considere o seu coração, considere o seu entendimento à luz da palavra de Deus. Meus queridos, em primeiro lugar, nós vimos nessa noite que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Em segundo lugar, nós aprendemos que há balizas que nos orientam no cumprimento deste propósito divino. E em terceiro lugar, eu gostaria de considerar com os irmãos a seguinte verdade: os caminhos de Deus são sempre melhores. Os caminhos de Deus são sempre melhores. Alguém analisando a história de Sansão e lendo-a por completo pode dizer: apesar de todos os erros que Sansão cometeu, Deus cumpriu o seu propósito na vida dele. Deus começou a libertar os israelitas do domínio dos filisteus. E isso é verdade. Isso é verdade. Meus amados, por que isto se deu? Notem bem, porque a vontade de Deus sempre se cumprirá através de nós, ou apesar de nós. A vontade de Deus se cumpriu, apesar de Sansão. E a vontade de Deus vai se cumprir na minha vida, na sua vida, ou através de você, ou apesar de você, porque Deus sempre cumpre os seus propósitos. Mas podemos nos questionar: será que Sansão deveria seguir os caminhos que seguiu para alcançar este fim? Queridos, eu estou plenamente convicto que não. Ele poderia muito bem ter obedecido às balizas estabelecidas por Deus no seu chamamento. Ele deveria ter confiado no Senhor de todo o seu coração. Ele não deveria ter se estribado no seu próprio entendimento. E nós aprendemos na Bíblia, meus queridos, que Deus é soberano sobre todas as coisas. E esta é uma doutrina maravilhosa das Sagradas Escrituras. Mas também aprendemos que nós, homens, somos responsáveis sobre todos os nossos atos. Notem que Sansão colheu frutos amargos por causa do seu enfrentamento para com Deus e para com a vontade revelada do Senhor. Diz-nos a Bíblia que ele nunca encontrou um amor verdadeiro, uma paixão verdadeira. Diz-nos a Bíblia que ele foi traído pelas pessoas em quem mais colocou a sua confiança. Além disto, não enxergou as bênçãos divinas de Deus preparadas para a sua vida. E por fim, quando estava apto para enxergar, teve os seus olhos vazados e foi obrigado a ser um escravo no templo do Deus dos filisteus. Queridos, em Deus em sua soberania, nos dá a liberdade de sermos conduzidos. Agora observem, ou por freios, ou com freios e cabrestos,
ou perante os seus olhos. E nós somos conduzidos com freios e cabestos quando, à semelhança de Sansão, nós deixamos de confiar no Senhor de todo o nosso coração. Quando, à semelhança de Sansão, nós procuramos traçar os nossos próprios caminhos. Quando, à semelhança de Sansão, nós nos estribamos, colocamos a nossa confiança em nosso próprio entendimento. Somos conduzidos perante os olhos do Senhor quando somos maleáveis, obedientes à sua voz. O Salmo número 32, exorta-nos o Senhor: não sejais como cavalo ou a mula, os quais sem entendimento, com cabrestos precisam ser conduzidos. Antes instruir-te-ei e te mostrarei o caminho que deves seguir, e perante os meus olhos te darei conselho. O que temos escolhido, meus amados? O que temos escolhido? Nós temos crido que os caminhos de Deus são sempre os melhores, muito embora em determinados momentos nos pareçam incompreensíveis, ou temos seguido as balizas do nosso próprio coração, do nosso próprio entendimento? Quais os resultados que nós temos obtido? Em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 a 8, diz-nos o versículo 8, que se nós formos maleáveis, isto será saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Sejamos certos, meus amados, e é preciso que nós afirmemos isto e creiamos nisto com muita convicção. Mesmo chamados por Deus para uma missão e para um cumprimento do seu propósito aqui na terra, mesmo confiando em Deus e não se estribando, não confiando em nosso próprio entendimento, nós também enfrentaremos dificuldades, nós também enfrentaremos lutas. Serve-nos de exemplo a vida de José. José, apesar de ter sido escolhido por Deus para liderar a casa do seu pai, apesar disso ter sido revelado a ele desde a sua juventude, ele teve que passar por experiências terríveis. Foi traído pelos seus irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo, serviu como escravo na casa de Potifar. Ali foi difamado, foi caluniado, foi preso, antes que o propósito de Deus se cumprisse na sua vida. Alguém pode pensar nessa altura: mas pastor, qual a diferença então entre Sansão e José? A grande diferença foi o desfrute das bênçãos do Senhor. Esta é a grande diferença. Porque, meus amados, nós podemos ser abençoados por Deus se formos obedientes à sua palavra, mesmo no interior da mais cruel prisão. E podemos sofrer as consequências da nossa liberdade, da nossa desobediência, mesmo na força da nossa mais plena liberdade. Vou repetir para que isso fique gravado no meu, no seu coração. Nós podemos ser abençoados por Deus se formos obedientes à sua palavra, mesmo no interior da mais cruel prisão. E nós podemos sofrer as consequências da nossa desobediência, mesmo na força da nossa mais plena liberdade. Quais as lições deste terceiro ponto? Primeira lição: Deus é soberano sobre todas as coisas, e a sua vontade se cumprirá através de nós, ou apesar de nós. Segunda lição, meus amados: eu e você somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas e pelo resultado das nossas escolhas. Terceira lição: os caminhos de Deus, prestem atenção, ainda que incompreensíveis, sempre serão melhores. Os caminhos de Deus, ainda que incompreensíveis, sempre serão melhores. Quarta lição: eu e vocês devemos buscar um coração e um entendimento que sejam cativos da palavra de Deus
Eu gosto muito desta expressão. Eu e vocês devemos buscar um coração e um entendimento que sejam cativos da palavra de Deus, sensíveis aos seus direcionamentos. E por fim, quinta lição, quando nós confiamos no Senhor e nós não nos estribamos em nosso próprio entendimento, isso promove saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Quero concluir contando uma história. No avião havia um pequeno menino que viajava sozinho. E de repente, aquele avião passou por uma forte turbulência. E aquela turbulência fez com que houvesse um desconforto tremendo por parte de todos os tripulantes. As pessoas, em face daquela turbulência, temiam pela sua vida, acreditavam que não chegariam ao seu destino, mas aquele pequeno menino permanecia tranquilo, permanecia em paz. E então alguém curioso perguntou àquele menino: mas você não está com medo? Você não está agitado? Você não teme pela sua própria vida? Você não acha que esse avião vai cair e todos nós seremos mortos? E ele disse: não, eu sei que esse avião chegará ao seu destino, porque meu pai é o piloto. Sabemos que a nossa vida chegará ao seu destino porque Deus é quem nos conduz. Mas, meus amados, precisamos compreender o seu propósito para a nossa vida, conhecer as balizas que Ele nos dá para nos dirigir enquanto caminhamos. E precisamos descansar na certeza de que a vontade de Deus e os caminhos de Deus sempre serão perfeitos. Que seja assim para conosco, que haja paz e tranquilidade no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.